noite, bem-vindos à Fábrica de Braços Prata. O que eu vou tentar fazer aqui é uma stand-up philosophy. Presumo que toda a gente já sabe mais ou menos o que é uma stand-up philosophy, portanto não vou dar mais explicações. Vou entrar diretamente no tema de hoje, que tem que ver com o que eu procurei trabalhar na semana passada. Como fazemos estas sessões todas as semanas, quase que dá para fazer uma pequena enciclopédia, semana para semana, de temas diferentes. E na semana passada eu trabalhei o conceito de tempo, a propósito da necessidade de fazer uma certa publicidade à nossa festa de fim de ano. Porque nós pouca publicidade fazemos a nós próprios. Basta, é a condição do caso das redes sociais. Basta ter um Facebook e ir anunciando o que vamos fazendo e a coisa circula. Até circula com mais eficiência não fazendo publicidade do que fazendo publicidade. Foi uma coisa que nós também descobrimos ao longo dos anos. Porque inicialmente a fábrica foi muito bem tratada pelos meios de comunicação social. Quando abrimos em 2007, tivemos logo reportagens da SIC Notícias, da TVI, o Diário de Notícias, o Público, toda a gente estava encantada com a Fábrica de Braços Prata. A própria Time Out dedicou um número na capa, era Fábrica de Braços Prata, um número que era coordenado pelo Camané, e que o Camané tinha elegido a Fábrica de Braços Prata como grande assunto daquela semana da Time Out. E eu andava felicíssimo com a atenção que a comunicação social estava a dedicar à fábrica. Mas logo a seguir percebi que aquela atenção não era genuína, porque comecei a receber propostas de compra de publicidade. Portanto, uma carta de responsável de publicidade da Time Out dizendo que se eu quisesse podia comprar um pequeno anúncio na Time Out por módicos 5.000 euros, um anúncio de meia página Time Out. E eu disse que não tinha esse dinheiro. Eles insistiram mais 2, 3 vezes, eu vou ter que dizer não tenho dinheiro para fazer publicidade na Fábrica de Braços Prata. Resultado, nunca mais falaram na Fábrica de Braços Prata. Até quase da ordem do escândalo. Portanto, desde 2008, que na Time Out, que pretende ser exaustiva na apresentação da programação musical de Lisboa, não sai uma referência. Nós fazemos perto de 20 concertos por semana, não há notícia de um único concerto. Façam uma experiência. Comprem um dia Time Out e por ordem alfabética lá a fábrica. Não está lá a fábrica. É como se não houvesse concertos na Fábrica de Braços Prata. E eu percebo porque a Time Out faz isso, para ver se me obriga a um dia de desespero, de dizer, tomem lá 5.000 euros, apanham aí um anúncio de meia página da Time Out. E felizmente esse dia do desespero ainda não chegou e nós já criámos um circuito alternativo, que as pessoas vêm à fábrica, precisamente não está anunciado na Time Out, nem está anunciado no Público, nem está anunciado nas notícias, porque as pessoas já desconfiam. Não é? Tudo está anunciado nos meios de comunicação tradicionais, há ali por trás um dedinho maroto. Ou alguém a pagar a publicidade, ou alguém que é amigo do jornalista, etc. Portanto, nós temos o estatuto de virgens, não é? Em Lisboa, porque não nos corrompemos com nenhum meio de comunicação social, não aparecemos a lado nenhum, e quanto menos aparecemos, mais aparecemos noutros meios. Desculpem. Isso funciona muito bem, exceto quando se trata de organizar a passagem de ano. Porque a festa de passagem de ano é uma operação complicadíssima. Muito mais complicada do que, por exemplo, assaltar armas em tanques. Primeiro é preciso montar um programa musical e negociar com os músicos, depois eles querem, depois não querem, e depois aceitam 400 euros por músico, depois já não aceitam, e depois uns querem tocar na Sala Foucault, só sei tocar na Sala Foucault, outros só sei tocar nessa sala, mas depois há 3 para aqui e 1 para o disco, e depois fazem birras. São semanas e semanas a negociar um programa musical. E depois, quando finalmente temos o programa musical constituído, fazemos contas dos cachês com que nos comprometemos, porque nestes concertos de semana a semana não há cachês, é a bilheteira. Se há muito público, o músico ganha mais. Se há pouco público, o músico ganha menos, porque a bilheteira no final da noite abre-se e divide-se aritmeticamente por todos os artistas desta noite. A nossa preocupação é que eles nunca recebam menos de 50 ou 60 euros por artista. Portanto, também há uma geometria complicada. Noite a noite, a Sílvia Rebelo, que é que faz a programação musical, tem que contar o número de músicos por banda, não é? Quando recebe uma proposta, tem que perguntar, pá, vocês são 3 ou 4 músicos? Porque às vezes podemos aceitar um concerto de 3 músicos, 4 já não dá. Depois já baralha, conta no final da noite. Depois a malta a dividir por todos, recebe menos. Portanto, isto é complicado, mas
não temos compromissos de pagamentos com os músicos que tocam hoje, por exemplo. Nós hoje vamos ter 4 concertos e não negociámos nenhum cachê com os músicos que cá vão tocar. E vão tocar esta noite perto de 17 músicos nesta fase. E teremos que lhes pagar no final da noite no mínimo 50 a 100 euros se a bilheteira for boa. Mas se não for boa, os músicos percebem. Havia pouco público e, portanto, não protestam. Agora, para a passagem de ano, não. Eles exigem um compromisso prévio. Portanto, nós depois fazemos o programa, quando temos o programa, fazemos as contas e, de repente, descobrimos que já estamos a dever aos músicos 13 mil euros. Ainda estamos a 21 de dezembro e já temos um compromisso de pagar 13 mil euros na passagem de ano ao conjunto dos músicos que nós envolvemos na festa. Portanto, começamos a ficar angustiados. E se não temos 400 pessoas a vir à festa de fim de ano para conseguir pagar os 13, pelo menos o cachê dos músicos, pelo menos o salário das pessoas que vêm trabalhar, porque depois vamos ter que envolver aí perto de 40 colaboradores na festa de fim de ano. Portanto, começamos a ficar aflitos. Temos que divulgar a festa de fim de ano. E foi por isso que eu, na semana passada, fiz publicidade à festa de fim de ano e deu-me o tema do tempo, para ver se as pessoas percebiam que não é assim tão arbitrário como isso, festejar uma mudança de ano, dedicar uma alegria muito específica a uma noite muito particular, que é a mudança de 30 de dezembro para 1 de janeiro. E por isso desenvolvi o tema do tempo na sessão anterior. Hoje penso que faz sentido desenvolver o tema do espaço. Nas nossas compreensões do mundo, não é? Espaço-tempo são as duas grandes coordenadas da nossa relação com a nossa mínima maneira de existirmos. Mas também quero pensar o tema do espaço porque eu tinha também decidido que hoje, como era o fim dos stand-up de 2018, ia tentar fazer um pouco o balanço do ano 2018. E acho que se pode dizer que 2018 é o ano do espaço. Em muitos sentidos. Os mais evidentes são os que têm a ver com o espaço geopolítico. O Brexit, um país que quer sair de uma comunidade que se define em termos geográficos. O muro que o Trump está a criar entre os Estados Unidos e o México. A possível destruição do muro que separa as Coreias. O 2018, de facto, foi um ano com muitas experiências geopolíticas dedicadas a novos desenhos de territórios, de comunidades. Mas, por outro lado, hoje é um dia também particularmente importante para o tema do espaço. Hoje, 21 de dezembro de 2018. Não só porque o Governo anunciou a criação de um laboratório espacial dos Açores. Finalmente Portugal vai entrar na corrida do espaço. Finalmente. Já é a altura. Nós é que escolhemos do espaço do globo terrestre. Portanto, merecíamos ter um apoiozinho para também escolher o resto do espaço que anda por aí, entre os planetas e as estrelas. Finalmente, os Açores vão receber uma estação espacial e vamos voltar às glórias do Vasco da Gama, avançando por aí. Navegar é preciso e ver não é preciso. Mandem-se 3 ou 4 astronautas portugueses para o espaço infinito. Garanta-se uma boa reforma antecipada ao astronauta que nunca mais vai voltar. E vamos a isto. Foi assim que nós fizemos o espaço do globo terrestre. Por outro lado, hoje também foi um dia muito importante na questão do espaço, porque os coletes amarelos. Os coletes amarelos são uma história muito... Para lá é uma história pindérica. Se nós tivéssemos inventado manifestações dos coletes amarelos e os franceses tivessem copiado isto lá em Paris, tinha certa glória. Agora o inverso, maquetear os franceses com coletes amarelos é real. Mas dá conta de um fenómeno curioso que é a história dos coletes amarelos. O que é um colete amarelo? O colete amarelo é um dispositivo obrigatório que todo o condutor tem que transportar no seu automóvel para dizer, eu estou aqui, é o meu espaço, atenção, não me atropelem. Tem que ter aquele conjunto de mecanismos de reflexão, não é? Dos faróis, para que a pessoa, quando está fora do carro, no meio da estrada, num acidente à noite, o seu espaço seja bem sinalizado. Portanto, o colete amarelo é um dispositivo para dizer, eu estou aqui. E é curioso que seja em nome do eu estou aqui que se tenham organizado as manifestações em França. Claro que os tipos que usavam os coletes amarelos não sabiam disto.
usava o colete amarelos para dar o tom rodoviário à manifestação. Ele começa com uma contestação do aumento dos combustíveis e do aumento dos transportes. Portanto, eles vestiam os coletes amarelos para dizer: nós somos utentes das estradas, somos obrigados a usar coletes, e nós, utentes das estradas, vimos protestar. Portanto, o colete amarelo apareceu em França como sinal de uma certa utilização do bem comum, que é as estradas, os combustíveis. Mas, rapidamente, aquilo se transformou num símbolo da resistência, da contestação, e eu olho hoje para aquelas manifestações pindéricas dos coletes amarelos no Marquês de Pombal e percebo que aquilo só funciona, não porque nas reivindicações que eles apresentaram, eu nem cheguei a perceber, tive com atenção aos telejornais hoje, ok, é uma reivindicação, aquelas coisas básicas, dos 700 euros de salário mínimo, mas o que eles queriam dizer é: nós estamos aqui, ok, estamos aqui, e a polícia vai fazer-nos o favor, criou um espaçozinho territorial à volta deles, para eles saberem: nós estamos aqui, vocês estão ali, ok, temos aqui uma relação espacial, territorial, vocês os coletes amarelos ficam do lado de dentro, nós os coletes pretos ficamos do lado de fora, e criamos aqui digamos, um fandangozito no meio da rotunda. Ora, esta ideia de que nós estamos aqui como sinal da contestação, se pensarmos bem, é o grande símbolo de 2018. Porque 2018, as grandes transformações políticas que ocorreram na Europa e também nos Estados Unidos e no Brasil, etc., é determinar esse universo de manifestações políticas tem um traço comum preocupante, que é o traço de nós chegámos aqui primeiro. Portanto, nós é que temos o direito de ocupar aqui este território, não queremos cá africanos, não queremos cá malta que vem da Síria, nem do Magreb, ou os americanos não queremos cá os latinos, não queremos malta que vem do México. Nós chegamos cá primeiro, nós temos privilégios, prerrogativas. Portanto, as manifestações mais fortes, em termos políticos, no ano de 2018, foram sempre manifestações espaciais. Ocupar um lugar, reclamar o privilégio de ter chegado primeiro e de não poder receber mais do que quem venha de fora. E, por isso, quando os coletes vermelhos, que são símbolos de localização, eu estou aqui, se tornam um símbolo de uma resistência um bocado nebulosa, tem que ver com este fenómeno de 2018, que é um fenómeno sobretudo espacial, de reclamação, de diferenças. Não há aqui espaços homogéneos. Não. O espaço está todo quadriculado. Há fronteiras, e há quem tenha chegado também aqui, e os chegaram depois, que não têm que esperar, ter a esperança de virem a ser considerados como iguais, como parceiros naqueles espaços já saturados, já territorializados, já transformados em mecanismos de exclusão. Ora, esta percepção de que 2018 é o ano do espaço e hoje, 21 de dezembro, é um colete amarelo. Eu tenho que atender, desculpem lá. Está assim, rapaz? Combinado. Até amanhã, rapaz. Até amanhã. Beijinhos. Olha, este fenômeno do meu filho Duarte obriga-me a antecipar um tema que ia dar à frente. Tem que ver com as novas formas de família. Nós temos um pouco a ideia de que uma família é um conjunto de indivíduos unidos por um conjunto de laços, de sangue, que partilham o mesmo espaço. E hoje, por contrário, sabemos que as famílias não habitam o mesmo espaço. Este meu filho que me telefonou agora vive com a mãe dele. Portanto, não habita o meu espaço. E, portanto, tenho que me telefonar para combinar que eu amanhã vou ver o jogo de futebol dele, para depois lhe dar boleia de novo para a casa da mãe. Porque as famílias... Hoje, uma família exige muita capacidade de deslocação. Buscar o filho do outro lado da cidade e levar o futebol do outro e levar a mãe. E, portanto, eu olho para Lisboa, quando ando por estes passeios com o meu filho de 12 anos, olho para Lisboa e sinto que Lisboa é a minha casa. Porque a minha família vive assim em vários sítios da cidade. Portanto, desapareceu esta identificação entre uma família e um apartamento. Nós vivemos, a minha família vive em Lisboa. E, portanto, eu circulo em Lisboa como se fosse tudo o meu lar. Eu ia desenvolver este tema, ficou já este capítulo ouvido da minha stand-up de hoje. As famílias implicam espaços novos.
Claro que não é de 2018 isto, já tem mais de 40 anos, 50 anos, mas agora também está mais premente, porque, como sabem, há movimentos de pais, eu já subscrevi um abaixo desse sinal, há movimentos de pais que contestam certa ideia que há anos se instalou nos tribunais de família, contestam a ideia de que quando há separação é óbvio que os filhos vão viver para a casa das mães e os pais têm acesso aos filhos aos fins de semana e há cada vez mais pais que conseguem, em tribunal, não só que o juiz decida que o filho vai ficar a viver com o pai e visita a mãe aos fins de semana, como cada vez mais há uma partilha igual. Semana 1, semana 2. Eu não consegui isso, no caso do meu filho não vive aqui comigo, não vive na minha casa, mas é uma conquista recente, esta partilha equilibrada dos espaços quando os pais não vivem juntos. Então, voltando à questão dos espaços em 2018, há um tema que 2018 também tornou muito forte em termos de espaço, que tem que ver com aquele acontecimento que toda a gente teve notícia dele, que se deu no Parlamento português, quando se percebeu que era possível a um deputado estar em Vila Nova de Gaia e registar a sua presença em São Bento ao mesmo tempo. Conseguia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, através de um dispositivo muito manhoso de uma amiga que, com a password, registava a presença do deputado lá e ele estava do outro lado. Portanto, é uma invenção do século do ano 2018, uma invenção da ubiquidade do parlamentar. Conseguir estar presente oficialmente num sítio e estar a fazer trabalho político a 300 km de distância. Como também é uma descoberta de 2018, o uso e abuso das falsas residências dos deputados para obterem subsídio de deslocação, declaram que vivem a não sei quantos quilómetros e afinal têm um apartamento no bairro Alto. E, portanto, percebe-se que uma das formas de degradação da democracia em Portugal tem a ver com esses truques de espaços, ubiquidades e falsas moradas. E há uma outra dimensão do espaço estranho que está a surgir no ano 2018 em torno da questão das chamadas redes sociais, dos mundos virtuais. 2018, vejo isso muito através deste meu filho de agora, 2018 é o ano do jogo Fortnite. Não sei se você já tem algum filho lá em casa que joga Fortnite. Aquilo é uma loucura. O rapaz vive mesmo noutro mundo. Quando liga a PlayStation e começa a jogar Fortnite, entra numa rede com não sei quantos amigos que combatem. É um jogo maravilhoso. Aquilo é mesmo viciante. Este meu rapaz, quando vem passar o fim de semana na minha casa, fica o tempo todo na PlayStation a jogar Fortnite. E eu depois já começo também a vibrar com ele, porque constrói-se um personagem, o guerreiro, depois há um conjunto de armas. E há, de facto, a ilusão de habitar um espaço virtual no computador, onde nos matam e nós matamos, e nós escondemos, e nós entramos em casas e em túneis. Está a ser o grande jogo de 2018, o jogo Fortnite, e devem ter visto notícias sobre isso. Já mesmo movimentos de psicólogos que dizem que isto está a ser tão viciante como cannabis ou a cocaína, e já há terapias para libertar os jovens do vício do Fortnite, que é o vício de estar sentado numa secretária no quarto, mas através da realidade virtual está noutro lugar, está noutro espaço, e vive nesse outro espaço. Então também a realidade virtual não é uma invenção do 2018, mas a força viciante da realidade virtual do jogo Fortnite é 2018. E há outra coisa que começou a implantar-se no 2018, estou a dizer século XVIII, ok, século XVIII, não, 2018, não é? Vocês corrijam-me se eu começar a confundir 2018 com o século XVIII. Outra coisa que começa a ser cada vez mais forte a partir de 2018, vocês já devem ter recebido propostas destas. Eu acho que talvez não, porque eu sou mais velho que vocês em geral, mas eu recebi uma proposta de uma empresa americana dizendo a sua morte aproxima-se e nós, por $10 por ano, garantimos a sobrevivência da sua página do Facebook. Portanto,
pessoa pode morrer, sossegada, mas eles continuam a pôr posts no meu Facebook como se eu continuasse a viver, não é? E respondem aos meus amigos, e publicam fotografias minhas, não é? Nos próximos 50 anos. Portanto, há uma eternidade que é oferecida por estas empresas, não é? Na realidade virtual. E o gajo é pago, agora vou ter que continuar a ser. Eu pensei, olha que não estava mal pensado. Eu podia continuar a fazer stand-ups, gravava aqui um concentrado de stand-ups, não é? Depois enviava para a empresa e eles, nos próximos 50 anos depois da minha morte, continuavam todas as semanas a publicar uma stand-up no Facebook, não é? E criava-se a ilusão que eu continuava vivo. E claro que, a partir da altura, todas as pessoas que se correspondiam comigo no Facebook também já estariam mortas. Também teriam pago a sua cota dessa empresa e havia uma comunidade enorme de fantasmas, espectros, não é? De mortos. Continuavam a escrever uns aos outros, a pôr posts uns aos outros e mandar fotografias. Não sei onde é que mandaram fotografias, lá dentro do caixão, ou não sei. Temos que reservar um conjunto de fotografias antes de morrermos, para serem editadas ao longo dos anos. Mas é uma proposta que eu recebi em 2018. Não é? Continuar num outro espaço, depois de ter um meu corpo desaparecido, ter morrido. Isto é encantador. Pensar que isso não é assim tão impossível. Está ao alcance de qualquer pessoa que tenha $10 a pagar por ano, comprometendo-se a pagar durante 50 anos. Portanto, é preciso fazer um acordo com o banco, não é? Para que o banco continue a aceitar fazer pagamentos automáticos mesmo depois de eu ter morrido. Portanto, estão a surgir realidades muito surpreendentes da nossa experiência do espaço. O espaço virtual, o espaço geopolítico, o espaço da ubiquidade dos deputados, o espaço das falsas moradas. Isso, então, obriga-nos a fazer uma certa recapitulação do que é isso o espaço. Só para vocês chegaram agora, o tema de hoje é o espaço. Pronto, e vocês estão num bom lugar para inserir. Ora, então, vou fazer uma pequena visita a algumas teorias filosóficas do espaço que ajudam a pensar estes temas que eu aqui apresentei de forma um bocado avulsa. E nesta visita vou pegar num filósofo do qual eu falei na semana passada, que é o Henri Bergson, porque o Bergson é o primeiro filósofo a chamar a atenção para o absurdo de, na nossa linguagem comum, nós falarmos espaço-tempo como se fossem duas coordenadas equivalentes. A coordenada espaço e a coordenada tempo. Porque nós vivemos em movimento e deslocamos num espaço de um certo tempo. É isso que se chama de velocidade. É o espaço corrido por unidade de tempo. E, portanto, espaço e tempo são coordenadas equivalentes. E o Bergson diz. Mas, no entanto, no fundo, nós temos consciência que não são bem equivalentes. Por exemplo, nós usamos a expressão um curto espaço de tempo, mas não usamos a expressão um curto tempo de espaço. Nós podemos dizer o espaço de tempo, mas não dizemos um tempo de espaço. Quer dizer que nós, no fundo, sabemos que podemos medir o tempo pelo espaço, mas não podemos medir o espaço pelo tempo. Que o espaço é, digamos, o referencial quer do espaço, quer do tempo. E porquê? Diz o Bergson. Porque nós pensamos sempre o tempo como o deslocamento de um corpo no espaço. E, portanto, dizemos, é aquele curto espaço de tempo, porque para nós o tempo é o movimento de um corpo no espaço. Ora, é preciso, diz o Bergson, é preciso combater essa ideia de que o tempo é sempre fundado na percepção do espaço. O Bergson, todo o programa filosófico de Bergson é tentar libertar o tempo do espaço. Temos uma experiência do tempo que não seja ela mesma uma experiência espacial. E já desenvolvi isso na nossa sessão da semana passada. A grande proposta do Bergson é pensar o tempo como um lugar de transformação de nós próprios, através da experiência da hesitação, da indecisão. Enquanto estamos indecisos, enquanto estamos oscilando entre vias possíveis, essa é uma experiência temporal de adiamento do momento da tomada de posição, adiamento da decisão. E nesse adiamento, o tempo
revela-se como algo profundamente interior a nós e que é esse tempo que nos vai permitir tomar uma decisão. Que há um dia em que nós, como diz o Bergson, a decisão cai como um fruto maduro da árvore. Portanto, acordamos um dia e tomamos uma decisão. Porquê que tomamos uma decisão um dia e não conseguimos tomar uma decisão há 15 dias? Porquê que andamos às vezes 2 anos a ter que tomar uma decisão? Porquê 2 anos? Porquê 3 anos? Tese do Bergson. É que no momento em que nós começamos a hesitar, nós somos muito diferentes daquilo que vamos ser no momento em que nós conseguimos decidir. Não somos o mesmo. O mesmo que começa a hesitar e aquele que decide são dois mundos completamente diferentes. Nós, durante a hesitação, transformamos-nos profundamente. E porque nos transformamos profundamente, porque somos outros, é que conseguimos decidir. Não temos que nos amaldiçoar. É pá, afinal, eu há 3 anos podia ter decidido isto. Daqui a 3 anos eu decidi se vou ou não vou para a Praia do Meco. Pá. Já perdi não sei quantas férias com esta indecisão. Não, eu há 3 anos eu não conseguia decidir que ir para a Praia do Meco. Só agora eu consigo decidir para a Praia do Meco. Porquê? Porque agora sou diferente. Agora tenho uma barriga enorme, não consigo disfarçar, não é? Há 3 anos eu imaginava que mais 3 ou 4 meses de ginásio eu conseguia repor isto, portanto não ia fazer uma figura no Praia do Meco. Agora, 3 anos depois, já desisti de repor os músculos, portanto já sou diferente, já consigo vir para a Praia do Meco, é feliz, vou para esta barriga para a Praia do Meco, já sou diferente, dá para decidir. Portanto, esse tempo da indecisão é que é a verdadeira experiência do tempo, não tem a ver com o espaço, que é a experiência de uma transformação de mim próprio em busca de me tornar naquele que consegue decidir. A posição do Bergson é esta estratégia que permite libertar o tempo do espaço. Mas o Bergson não é o pensador do espaço, pelo contrário, o Bergson é o pensador do tempo contra o espaço. Temos outros grandes pensadores do espaço no século XX. Vou tomar em consideração apenas 3 autores que eu acho que são fundamentais. O primeiro é o Michel Foucault, que eu aqui já falei várias vezes. O Foucault tem uma concepção muito política do espaço, dizendo o ser humano precisa de trabalhar a sua experiência do espaço sempre numa relação com espaços outros, aquilo que chamamos de heterotopias. E há muitos modos de se pensar a si próprio, do ser humano, que têm que ver com essa relação com os espaços outros. Por exemplo, logo no livro dele, A História da Loucura, ele diz: a loucura não existia antes de terem sido inventados os asilos. Foi preciso primeiro criar espaços de exclusão dos anormais, dos anómalos, meter lá indivíduos com características muito diferentes. Vocês conhecem essa teoria do Foucault, não conhecem? Muito rapidamente, ele diz: primeiro houve as leprosarias na Europa, séculos XIV e XV, porque a lepra era uma doença muito presente na Europa. E, portanto, foram necessárias as leprosarias para excluir os leprosos, mas não excluir de tal maneira para lugares distantes das cidades que fosse depois difícil apoiar as leprosarias. Portanto, estavam a uma distância exata para evitar o contágio, mas permitir que as cidades criassem mecanismos de sustentação e de apoio às leprosarias. Só que no final do século XV, diz o Foucault, graças a um conjunto de transformações, quer de técnicas agrícolas, quer de regras de saúde pública, a lepra desapareceu da Europa no final do século XV. E de repente aqueles espaços de exclusão ficaram vazios. E segundo Foucault, isso criou um horror enorme na consciência comum do europeu. Eles não podiam suportar não ter lugares de alteridade, onde estavam uns tipos anómalos. Então, foi preciso, à pressa, encher as leprosarias deixadas desertas pelo fim da lepra. Então foram enviadas pessoas para essas antigas leprosarias, sem qualquer critério. Eram enviados os estropiados, os blasfemos, os adultos, os ladrões, os preguiçosos, os embriagados, os ateus, os sodomitas. Tudo o que era estranho era enviado para as antigas leprosarias. Sabiam que eram racionais porque não estavam no hospício. Só sabiam que eram virtuosos porque não estavam no hospício. Portanto, era necessário manter, não é, aqueles espaços de exclusão, aqueles espaços heterotópicos, de lugares outros, para que eu me sentisse no lugar do virtuoso, do racional, do digno, do cumpridor. E depois o Foucault vai mostrar como é que
esta experiência do outro alimenta, por exemplo, a revolução científica do século XVII. Segundo Foucault, nunca se teria dado a revolução do Galileu, do Newton, do Leibniz, se não tivesse existido esse conjunto de espaços outros onde estavam encerrados os lobos. Porque, se pensarmos bem, o que é a revolução científica do século XVI e XVII? É formular hipóteses absolutamente loucas, mas consideradas racionais.